palavra do Senhor, aleluia. O tema que diz que a mão do Senhor fala sobre duas coisas: a mão do Senhor não estar encolhida e seus ouvidos não estarem agravados, glórias a Deus. Aqui diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir, glórias a Deus. Porém diz que as nossas, aqui diz vossas, mas sim nossas mãos estão contaminadas de sangue, glórias a Deus. E nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus, glórias a Deus. Então que eu venho entender com a palavra, glórias a Deus, que o Senhor está a todo momento pronto para nos abençoar, pronto para nos salvar, pronto para nos livrar. Mas somos nós que fazemos que haja uma divisão entre nós e Deus, glórias a Deus. Exatamente por causa dos nossos erros. Aqui diz que os nossos erros faz que a gente venha se dividir de Deus, faz com que o rosto de Deus venha ser encoberto, glórias a Deus. E quando eu falo em erro, eu não falo somente em pecado assim, roubo, adultério, calúnia, glórias a Deus. Tem um pecado maior que este, glórias a Deus. O pecado é todo igual, mas quando eu digo assim, maior que nos afasta mais de Deus, exatamente esse pecado é o afastamento de Deus, glórias a Deus. Quando a gente se afasta de Deus também é um pecado, porque a palavra pecar significa errar o alvo. Glórias a Deus, nós sabemos que Jesus Cristo é o alvo. Quando nós se afastamos de Jesus, nós estamos se afastando do alvo, então estamos pecando da mesma forma. Glórias a Deus, e quando que a gente se afasta do Senhor? Quando a gente deixa de buscar, a gente deixa de orar, a gente deixa de louvar, a gente deixa de conversar com o Senhor, também estamos pecando, estamos nos afastando do alvo. Então também estamos pecando, estamos nos afastando de Cristo, glórias a Deus. E aqui diz que as nossas iniquidades, elas fazem divisão, glórias a Deus. Então a mão do Senhor, ela está estendida, já que ela não está encolhida, então ela está estendida. Quando um profeta ele vai profetizar, ele estende as suas mãos. Quando ele vai abençoar, ele estende as suas mãos. O Senhor, da mesma maneira, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Então, nós que nos afastamos da mão do Senhor, quando a gente retrocede, glórias a Deus, a gente deixa de buscar, a gente retrocede um passo. A gente para de orar, a gente retrocede mais um. Então a gente vai se afastando da mão do Senhor. Então é assim que acontece, que o Senhor não pode. Claro que Ele tem poder, mas não pode nos salvar porque nós não queremos ser salvos, porque nós estamos nos afastando do Senhor. Glórias a Deus. E aqui diz o que me chama a atenção aqui, no verso 3, que diz assim: porque vossas mãos estão contaminadas de sangue e vossos dedos de iniquidade, glória a Deus. Ontem eu aqui na igreja estava falando sobre Davi. Eu falei sobre Davi, quando ele deseja no seu coração ali construir o templo para o Senhor. E ali ele estava com esse desejo no seu coração. Ele chegou até o profeta Natan e o profeta falou para ele: vai e faz conforme está no seu coração. O profeta ali expôs a opinião dele, não a resposta de Deus, mas sim a do profeta, glórias a Deus. E logo após isso, à noite, o Senhor falou com o profeta e falou: vai lá e fala a Davi que ele não vai construir casa em meu nome, porque a mão dele está cheia de sangue, porque há iniquidade na mão dele. Glórias a Deus. As nossas mãos, elas representam os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz, glórias a Deus, é representado por nossas mãos, tanto as nossas obras quanto os nossos erros, glórias a Deus. Quando a gente se apresentar ao Senhor, Ele vai falar: o que tens nas mãos? Ou seja, as nossas obras, tanto as obras boas quanto as obras ruins, glórias a Deus. E aqui diz que as mãos estavam contaminadas de sangue, ou seja, de pecado, de erro, de sujeira. No livro de Tiago ela fala: limpai a mão vós pecadores, glórias a Deus. Porque limpar a mão da sujeira, do pecado, do erro, da iniquidade, glórias a Deus, para que o Senhor venha nos salvar, para que o Senhor venha estender, ou melhor, venha nos purificar, porque a mão dele já está estendida, glórias a Deus. No livro de Ezequiel, glórias a Deus, a palavra do Senhor fala que Ele não tem prazer em castigar o ímpio, mas tem prazer que o ímpio se arrependa, para que ele possa ser salvo pelo Senhor, glórias a Deus. Quando o Senhor trouxe essa palavra para Isaías falar para o povo, era para que o povo viesse exatamente se arrepender, porque o Senhor estava pronto para abençoar o povo, mas o povo que não estava pronto para ser abençoado, glórias a Deus. Por isso que ele fala que o pecado do povo fazia divisão. O Senhor estava todo o tempo pronto para abençoar o povo, mas o povo não estava pronto, porque tinha o erro no meio do povo, tinha o pecado no meio do povo, tinha o afastamento de Deus no meio do povo, glórias a Deus. Muitos adoravam outros deuses, muitos se misturavam com outros deuses, glórias a Deus. No livro de Josué, pouco antes da morte de Josué ele ainda chama todo o povo, reúne e fala: vocês vão querer servir quem? A Deus ou os deuses cananeus, os deuses aqui de Canaã? Glórias a Deus. E ali o povo: não, vamos servir a Deus.
E ali Josué falou, mas se vocês servirem a Deus e vocês voltarem atrás, o Senhor vai pesar a mão sobre vós, o Senhor vai castigar vocês, seus filhos, a sua descendência, porque vocês estão fazendo uma aliança com o Senhor. E o povo de Israel, eles quebraram essa aliança constantemente. Logo após a morte de Josué, eles já passaram a quebrar essa aliança. Eles não conseguiram ficar nem muito tempo, nem cerca de 10 anos, digamos assim, guardando aquela aliança. E todas as vezes que Deus castigava o povo de Israel era por causa de iniquidade, por causa que adoravam outros deuses. Quando Deus fala que o povo se prostituía, não era prostituição carnal, mas sim com ídolos. Porque ao invés de adorar a Deus, adorava outro ídolo, adorava outra estátua, ou uma imagem, glória a Deus, ao invés de adorar a Deus. Então Deus, quando aquilo chama Isaías, e fala para Isaías falar para o povo, porque o povo estava afastado de Deus, porque o povo não estava buscando a face de Deus, o povo não estava buscando a presença do Senhor, e dessa forma o Senhor não podia abençoar, o Senhor não podia salvar, porque o povo estava distante de Deus, era necessário que o povo voltasse para o Senhor. No livro de Oséias ocorre algo semelhante, e ali Deus traz a palavra para o profeta Oséias e fala, vinde e voltamos ao Senhor. Ele criou a ferida, mas Ele vai cicatrizar essa ferida em nossa vida. Quando o Senhor fala que Ele criou a ferida, foi porque para que o povo viesse voltar para Deus. Porque quando o povo está no bem bom, quando o povo está acomodado, ele se esquece do Senhor. Então é necessário que o Senhor venha pesar um pouco a mão para que o povo venha se voltar a Deus, glórias a Deus. E aqui o Senhor está falando para o povo, limpai as mãos, glórias a Deus. Se arrependa das suas iniquidades, glórias a Deus. Glórias a Deus, porque aonde estiver arrependimento ainda há esperança de salvação, glórias a Deus. Quando o Senhor mandou o profeta Jonas até Nínive, aquele povo era um povo pecador, mas o povo não conhecia a palavra de Deus. Então o Senhor fala para Jonas, vai lá e apregou o arrependimento, para que o povo venha se arrepender, porque assim haverá salvação para eles. E ali aquele povo se arrependeu e houve salvação. Era um povo que pecava grandemente contra Deus, mas após eles ouvirem a palavra do Senhor, eles se arrependeram, glórias a Deus. E o Senhor, Ele queria dizer isso para Israel, para que o povo de Israel viesse se arrepender, para que a mão do Senhor pudesse salvar, pudesse abençoar aquela nação, pudesse abençoar aquele povo, glórias a Deus. Na nossa vida é o mesmo. É necessário a gente se arrepender todos os dias, todos os dias. Não há quem não tem pecado. No livro de 1 João diz isso. Aquele que disser que não tem pecado já está pecando, já está errando, glórias a Deus. Que a cada dia mais a gente venha se arrepender de coração. Não como Jesus cita o exemplo daqueles escribas, fariseus, que ali ele saiu nas praças em público, se vestia com roupa de saco, de pano de saco, glórias a Deus, descabelava o cabelo, jogava cinza por cima do seu cabelo, ali rasgavam a roupa, fingiam estar arrependido, gritavam em alta voz, oravam em alta voz para todo mundo que passava ali e falava, nossa, aqueles homens estão se arrependendo, aqueles homens estão verdadeiramente se humilhando na presença do Senhor, mas no coração não estava, no coração eles estavam só querendo fazer presença para quem passava ali. Glória a Deus. E o Senhor lhe chamava a atenção exatamente para isso, para o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que vem do coração. Não precisa muitas das vezes você chorar, muitas das vezes você clamar em alta voz, mas no seu íntimo você está falando com o Senhor. Glória a Deus. O grande motivo de muitas das vezes a gente não ser abençoada é porque tem alguma coisa de errado ainda na nossa vida, alguma coisa que está nos afastando de Deus. Então a mão dele não pode nos salvar, não pode nos abençoar, porque a gente está criando esse afastamento entre nós e o nosso Senhor, glórias a Deus, entre nós e Deus, glórias a Deus. E da mesma forma a oração, como ele diz aqui, o ouvido dele não está gravado, não está ferido, para que não possam nos ouvir. Ele está a todo momento ali a ouvir nosso clamor, a nossa oração. Mas o pecado ele cria como se fosse uma nuvem, e essa nuvem ela faz com que o nosso clamor não chegue até o Senhor, glórias a Deus. Não é que ele não ouça, mas é como se ele rejeitasse, digamos assim. Glórias a Deus. Como ele disse também uma certa vez para Jeremias, quando Jeremias falava ali pelo povo, Jeremias ali se humilhava perante Deus e falava, Senhor, o Senhor não tem misericórdia desse povo, meu Pai, o povo está perecendo, glórias a Deus. Mas o Senhor fala para Jeremias, não clame por esse povo, pois é povo rebelde. Esse povo ele clama ao arrependimento, mas na verdade eles não estão arrependidos. No coração deles eu sei o que se passa. De dia eles me adoram, mas à noite eles voltam a adorar os ídolos. O Senhor falava para Jeremias para ele não clamar por aquele povo, o próprio povo que tinha, digamos assim, que tomar vergonha na cara e clamar por si só, tinha que sair debaixo das, digamos assim, das mãos, digamos assim, sair debaixo de Jeremias, glórias a Deus.
debaixo do profeta. Muitas das vezes é necessário a gente mesmo clamar. A gente muitas das vezes fica dependendo muito da oração do fulano, de ciclano, oração de pastor, oração de sei lá quem, de profeta, digamos assim. Mas tem momento que é você mesmo, tem coisa que não acontece porque é você e Deus. Você tem que se consertar com Deus. Nós, digamos assim, nós, porque todos nós, eu também, nós temos que nos consertar dos nossos maus caminhos, nos consertar daquilo que nos afasta do Senhor, independente do que seja. Sempre tem uma coisa, aquilo que a gente colocar mais no nosso coração, aquilo já está nos afastando de Deus. Pode ser uma pequena coisa, se a gente colocar mais o nosso coração naquilo do que em Deus, aquilo já nos afasta de Deus. Isso já cria uma divisão entre nós e Deus, glórias a Deus. O Senhor, Ele está a todo momento pronto para nos salvar, para nos abençoar. Mas é exatamente isso, o pecado que faz com que a gente venha se dividir e se afastar do Senhor. Mas que cada dia mais a gente venha se arrepender, a gente venha se humilhar. Davi, quando ele pecou, Deus falou para ele: você quer ser julgado pelo homem ou por Deus? Ele falou: não, eu quero ser julgado por Deus. Porque Deus, Ele tem misericórdia. Deus, Ele tem misericórdia das nossas vidas. O homem não. O homem, ele olha para o pecador como aquela mulher ali que estava para ser apedrejada. Todos aqueles homens que ali estavam também eram pecadores, mas eles não olhavam para o pecado deles, eles olhavam para o pecado da mulher. E aí eles todos já prontos para querer apedrejar ela. Mas Jesus falou: quem não tem pecado atire a primeira pedra, glória a Deus. E aquele povo ali, eles viram, eles olharam para si, eles viram: não, nós também temos pecados, glórias a Deus. Quando o Senhor estava falando para o povo, era isso que o Senhor queria despertar no povo. O povo olhar para dentro de si e fazer uma reflexão de tudo aquilo que eles faziam. Se verdadeiramente eles estavam agradando ao Senhor, se verdadeiramente eles estavam fazendo a vontade de Deus, se verdadeiramente eles estavam na posição que o Senhor queria, se eles eram o povo eleito, nação de Israel, era o povo escolhido por Deus para adorar, para fazer a vontade de Deus. Quando o povo se afastava, o Senhor, Ele pesava a mão, Ele usava quem estava ao redor. O Senhor usou Babilônia, usou a Síria, usou o Egito. O Senhor usava quem estava ao redor para castigar o povo, para que o povo viesse a se prostrar perante Deus. Porque até na vida do ser humano, até hoje em dia, se o Senhor só nos abençoar, a gente vai ficar acomodado. Se o Senhor só abençoar, a gente fica acomodado, glórias a Deus. Mas tem hora que Deus, Ele pesa a mão mesmo. Ele pesa um pouco para que a gente venha se humilhar na presença dEle, glórias a Deus. Como João Batista, ele mesmo diz que a gente vinha diminuir e o Senhor vinha crescer. A glória de Deus é que tem que crescer, o Senhor é que tem que aparecer. É a vontade dEle que tem que ser feita, glórias a Deus, e não a nossa. Que cada dia mais a gente venha se humilhar, se arrepender de tudo aquilo que a gente tem feito, se arrepender